Olá, meus irmãos. Eu convido os irmãos a abrir comigo as suas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9. Jonas, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Lendo novamente essa última parte. Do Senhor vem a salvação. Vamos orar? Senhor, em Cristo, nos perdoe os pecados e neste momento nós pedimos, fale conosco, que nos dirija, Senhor, neste estudo bíblico, que a Tua palavra se manifeste, seja revelada entre nós, que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão ouvindo, abrindo-lhes também o coração, o entendimento, aplicando-lhes a Tua palavra, Senhor, e que nós todos sejamos grandemente edificados para a glória do Teu nome, não só através desse estudo, mas por toda esta série que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos em Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje eu quero fazer mais um estudo bíblico da série A Igreja e a Nação. Como os irmãos sabem, nós estamos nessa série, e essa série ela se divide em pelo menos dois grandes campos de entendimento, de assunto, né? Que é, primeiro, mostrar a realidade que o Senhor tem revelado a nós do que é o mundo, de como está o mundo através da sua palavra. E, em segundo lugar, mostrar como a igreja, como os cristãos individualmente, a igreja de Cristo, ela deve atuar neste mundo da forma como ele então se apresenta diante de nós. Nós estamos então nesse estudo, nós já abordamos, nós estamos ainda na primeira parte, nós abordamos já vários assuntos e falando sobre a cidade de Deus, a cidade dos homens, falando de que o povo de Deus é um povo de outra cidade, falando da cultura tradicional perversa, da inovação cultural perversa, falamos da contaminação que vai acontecendo na sociedade, do pecado, falamos, irmãos, no último estudo a respeito do coração humano, que realmente é o problema, e que o homem, quando Deus entrega o homem ao seu próprio coração, ele então se torna cada vez pior. Então o nosso problema é realmente o nosso próprio coração. Nós temos procurado mostrar então ao longo já desses estudos que temos feito, irmãos, e a compreensão que nós temos chegado, e eu espero que isso já esteja claro aos irmãos que estão acompanhando desde o primeiro estudo, é que na verdade o problema do homem é o pecado, é o coração dele, e que tudo que vem do homem é absolutamente vão, é absolutamente desastroso, não é? E é sobre isso que eu gostaria, meus irmãos, dentro desse aspecto, eu gostaria de avançar hoje, no estudo de hoje, na nossa reflexão de hoje, mostrando para vocês que a nossa esperança, nós já temos falado isso em estudos anteriores, mas hoje eu quero enfatizar bastante, e a partir daqui nós vamos entrar mais nesse tema a respeito de Deus entrando para nos salvar, operando realmente a salvação que nós realmente não podemos, devido às nossas fraquezas, devido à nossa incapacidade, devido ao nosso pecado, nós não podemos fazer. E esse texto aqui que eu li com vocês é um texto bem interessante, porque Jonas, na barriga do peixe, não é? Ele está ali numa situação muito terrível, está preso ali, e ele sabe que só Deus pode salvá-lo. E a palavra de Deus, ela vai mostrar, meus irmãos, aqui, que essa frase de Jonas, na verdade, é como um lema, né, para todo o ensino das Escrituras Sagradas, que mostra realmente que só Deus pode salvar, que a salvação vem do Senhor vem a salvação, do Senhor vem o livramento, do Senhor vem, é só quando o Senhor opera. Então, o que nós temos procurado mostrar até aqui, irmãos, é que o homem, todos esses estudos, é que o homem no pecado, se ele for deixado na situação que ele está, acabou, não tem esperança. Perdão, não tem esperança. O que eu desejo realmente passar para vocês é isso, é que é muito importante nós termos essa compreensão bíblica de que no que depender do homem, no que depender da capacidade humana, dos planos humanos, da potência humana, não há esperança nenhuma, não há salvação nenhuma. A palavra toda do Senhor,
e esse versículo, como eu disse, ele serve de um lema, né? Vai mostrar realmente isso, que do Senhor vem a salvação. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai mostrar que tudo é pela graça. Tudo é pela graça comum, tudo é pela graça especial, tudo é pela ação de Deus. Se não for realmente a ação divina, nós estamos completamente, absolutamente perdidos, meus irmãos. Não há como realmente alguma coisa de bom acontecer. E a partir de hoje, então, nós vamos avançar nossos estudos ainda naquele primeiro campo, né, mostrando a realidade, apresentando realmente como é que Deus faz isso, como é que Deus opera essa salvação. Eu começo aqui com esse texto, nessa nova fase dos nossos estudos, e eu desejo mostrar a vocês realmente a realidade disso aqui no livro de Jonas, e a oposição a isso é a perdição, ou seja, quando os homens não compreendem isso, eles estão absolutamente perdidos. Nós observamos aqui que o próprio livro de Jonas, ele é uma demonstração que a salvação realmente vem do Senhor. Se nós formos observar, meus irmãos, tudo que vem dos homens, tudo que vem deles, é engano, é perdição, é pecado, atraindo sobre si mesmos a destruição, a maldição e finalmente o inferno, finalmente a perdição. E que só o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, pode realmente atuar e nos livrar dessa situação. O livro de Jonas apresenta isso. Eu gostaria de mostrar realmente ao Senhor. O próprio livro, ele já começa nas suas primeiras palavras dizendo assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Observe, irmãos, então, que clama contra ela. Aqui nós temos, meus irmãos, o Senhor mostrando que aquela cidade ela estava em pecado, que aquela cidade ela estava, meus irmãos, debaixo ali vamos dizer assim, do desagrado do Senhor, desafiando ao Senhor, que traria então sobre ela, continuando na situação, enfim, a ira de Deus, como acontece com todos os pecadores. Então o Senhor está colocando aqui: vai e fala àquela cidade, observe bem, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. A situação daquela cidade era muito perigosa, era muito calamitosa, mas observem bem, meus irmãos, o Senhor manda o profeta falar à cidade. Nós sabemos que a cidade acabou por se arrepender e Deus, então, na sua misericórdia, não trouxe a calamidade sobre aquela cidade. Mas nós estamos aqui observando, meus irmãos, que no que depende da cidade, ela está em ignorância, ela está totalmente sem conhecimento da sua própria situação, da sua própria debilidade, miséria, morte, e que ela está correndo para a destruição. Ela não percebe isso. Então, a palavra do Senhor será enviada pelo profeta, porque a própria cidade, se depender dela, ela não vai mudar de rumo. Nós sabemos que depois da pregação de Jonas, realmente houve uma mudança na cidade, não é? Mas se não tivesse ocorrido aquela pregação, se o Senhor não tivesse enviado o seu profeta, evidentemente que jamais aquela cidade iria se conscientizar do seu pecado, da sua situação e se arrepender. Então nós temos aqui a demonstração no próprio livro de Jonas que somente a palavra de Deus pode revelar ao homem o seu estado. Mas isso não está só no livro de Jonas, isso é algo comum a todas as escrituras. Se depender dos homens, e os homens entregam o seu próprio coração, eles não vão mudar, eles não vão se arrepender, eles não vão sair daquele caminho de morte, muito ao contrário, eles vão se aprofundando cada vez mais. Então só Deus, na sua graça, pode salvá-los disso, enviando a sua palavra, trazendo a sua verdade. Nós observamos no estudo passado, no próprio livro de Romanos, como isso também se manifesta, porque quando Deus entrega os homens ao seu coração, não há salvação. Na verdade, aquilo é uma manifestação da ira de Deus, porque o que vai acontecer é que os homens vão como ladeira abaixo, se aprofundando cada vez mais no seu pecado. Mas quando nós olhamos para Jonas, o que faz Jonas, irmão? Jonas, imagine, Jonas era um profeta do Senhor, mas o que faz o próprio Jonas? O versículo 2, eu vou ler o 2 e vou ler o 3, diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Mas olha o que o texto diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Imaginem, irmãos, imaginem que um profeta do Senhor faz isso.
né? Então, aqui o que nós observamos mais uma vez o que é o homem, o que vem do homem. Então, e nós sabemos como o Senhor pacientemente vai operando na vida de Jonas. Ele acaba caindo na barriga do peixe pela sua desobediência. Nós conhecemos a história. Nós sabemos que ele vai depois se aprofundando. Aliás, ele depois ainda vai pregar, mas ele não aceita o que Deus faz. E como o Senhor o ensina no final do livro, dá a ele uma ilustração através da boboreira, né, que ele estava ali se aproveitando, né, da sua sombra, como o Senhor ensina o seu profeta, como o Senhor tem paciência, como o Senhor tem misericórdia dele, como o Senhor vai ensinando a ele. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma ilustração de que no próprio profeta do Senhor, no próprio profeta que foi enviado, temos ali também a salvação, a graça, a operação de Deus, que no que depende do próprio profeta, a salvação também vem do Senhor. Somente o Senhor pode operar na vida dele, pode operar no coração dele, pode trazer, meus irmãos, o livramento da sua teimosia, ele fugiu, ele não queria levar a palavra àquele povo, e só o Senhor para reconduzir o seu profeta. Ora, nós sabemos, na verdade, que toda a Bíblia vai ensinar isso, irmãos, que mesmo os eleitos, os chamados, os salvos, os profetas, os reis, enfim, todos esses homens não foram salvos porque eles eram homens que tinham mérito em si, não foram santificados e não cresceram, não amadureceram espiritualmente porque eles tinham méritos em si. Muito ao contrário, nós vamos ver erros, como vimos em João, nós vamos ver erros em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés, em Davi. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver erros, meus irmãos, em Pedro, em João. Nós vamos observar que todos os homens, enfim, são colocados nas Escrituras como homens pecadores e que dependem tão somente da graça de Deus, que não há santo, não é? Não há aqueles que nós podemos dizer assim, não, esses aqui são santos, esses aqui no sentido, né, há santos sim, mas no Senhor, mas não há santos no sentido de que homens que por si mesmos são santos e são merecedores da bondade, da misericórdia, enfim, das bênçãos, melhor dizendo, do Senhor. Olhamos para Paulo, né, o apóstolo dos gentios, que foi tão proeminente, tão importante no Antigo Novo Testamento. Então, meus irmãos, Jonas, temos aqui Nínive, temos Jonas, e a palavra de Deus vai dizer que em todos esses casos, quem opera a salvação, quem opera a graça, quem faz realmente a obra, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A salvação vem do Senhor. Temos, meus irmãos, então, no livro de Jonas, aqui um exemplo de que, se não for a palavra de Deus, se não for a graça de Deus, os homens não se arrependem, como foi o caso de Nínive. E temos que mesmo profetas ou santos da Bíblia não são santos e não são profetas e não são, enfim, eleitos porque eles têm mérito, mas pela graça, pela operação do Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, então, vai mostrar isso sobejamente por todos os seus livros, em todo o seu conteúdo de Gênesis e Apocalipse. É interessante nós observarmos, irmãos, que o Senhor, logo em seguida, o que nós chamamos do proto-evangelho, e que já mencionamos tantas vezes na nossa congregação, quando você pega o capítulo 3, o versículo 15, um versículo que eu creio que os irmãos da congregação, muitos dos outros amigos que estão nos ouvindo, eles já têm decorado. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Observem que quando você pega o livro de Gênesis, você vê aqui muita tristeza, você vê o homem fugindo de Deus, mas o Senhor vai lá e diz: onde estás, Adão? Veja que é Deus que toma sempre a iniciativa. Deus está tratando da situação toda ali. Mas há muita coisa aqui que realmente mostra a operação de Deus. Mas eu quero enfatizar nesse momento exatamente o versículo 15, porque aqui está a ação divina para a salvação dos homens e prometendo a vinda do Redentor, prometendo a vinda do Salvador. Nós temos exatamente isso aqui: porém inimizade entre ti e a mulher, eu vou pôr inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, né? Ele está falando aqui da descendência dessa mulher. Haveria sempre ali os eleitos e os não eleitos.
mas está também apontando principalmente para o próprio Senhor Jesus Cristo. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, aqui o Senhor Deus está colocando que finalmente a semente da mulher que em Cristo Jesus, que está apontando para o próprio Senhor Jesus Cristo, essa semente da mulher iria finalmente vencer a serpente, pisar na sua cabeça, quebrar aquilo que foi ali, aquela prisão, aquela escravidão no pecado que o diabo trouxe, toda aquela queda e aquela destruição que o diabo trouxe, iria ser destruído pela semente da mulher, e Deus estaria fazendo isso, Deus estaria salvando. Nós observamos então, meus irmãos, isso é muitíssimo importante, que toda a Escritura Sagrada vai mostrar então que a graça entra em operação. Nós temos a família de Sete, nós temos a família de Caim, já nos primeiros capítulos do Gênesis. Nós temos no capítulo 6 a mistura das duas famílias, e ali, meus irmãos, mais uma vez a graça de Deus opera através de um descendente de Sete, que é Noé, e através de Noé, através daquela arca, o Senhor salva a família dele, né? Na arca, salva Noé, salva a sua família, e dali a graça de Deus mais uma vez, e sempre você vai correr todas as Escrituras, o Senhor está operando, está elegendo, está chamando, está preservando um povo, até Abraão, né? Onde ele chama, e da descendência de Abraão tem os seus eleitos, entre a descendência física tem os seus eleitos, mas visando sempre a vinda da semente, a vinda do descendente, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem, então, é Deus operando a sua graça, Deus que enviou. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos então que todo o ensino das Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a operação de Deus para a salvação do seu povo. Nós vamos ver que a salvação, cumprindo o que está lá no capítulo 2 de Jonas, que a salvação realmente vem do Senhor. Então não tem nas Escrituras Sagradas, esse é um ponto que eu quero enfatizar muito, muito aos meus irmãos, não existe nas Escrituras Sagradas uma espécie de parceria, né? Uma espécie de união de forças entre Deus e os homens, para que, enfim, finalmente os homens sejam salvos, né? Não existe isso, meus irmãos. O início da salvação e no final das contas vamos dizer assim, o completar dessa salvação, vamos usar essa palavra, a obra completa dela, no final das contas, pertence ao Senhor, né? Tanto na regeneração como, meus irmãos, na própria santificação, apesar de que ali na santificação, evidentemente, entra a ação humana buscando os meios de graça e tudo mais, mas mesmo nessa situação, quem está fomentando tudo, quem está operando tudo, se não for Deus, ninguém fará. É Deus que está fazendo isso, é Deus que está operando a sua graça, de maneira que do início ao fim a salvação vem do Senhor. E é muito importante, irmãos, isso, porque quando nós pensarmos lá na frente, numa atuação da igreja na nação, nós vamos ter que observar na parte prática, já se Deus quiser, quando nós chegarmos lá na segunda parte dessa nossa série, nós temos que manter isso bem em foco, nós temos que manter isso bem na nossa mente, bem no nosso pensamento, de que jamais poderemos depender de nós, se nós queremos ser uma bênção. Jamais devemos querer depender de recursos humanos, das forças humanas, das capacidades humanas meramente, sem Deus, independente de Deus, se nós realmente queremos ser uma bênção, queremos ser sal, queremos ser luz. Jamais os homens foram salvos meramente pelos seus esforços, pela sua força, pela sua capacidade, pelas suas ações. Isso não existe nas Escrituras Sagradas. Sempre Deus está atuando, é sempre a origem de todo o bem, no final das contas, é do Senhor. De nós vem o mal, de nós vem a perdição, de nós vem a destruição, mas a salvação tão somente, absolutamente do Senhor. Jonas, capítulo 2, do Senhor vem a salvação, somente dele realmente vem a nossa esperança. Ora, meus irmãos, daí fica para nós, eu gostaria de deixar este ponto final para a nossa reflexão, para o nosso ensino, para a nossa aplicação nesta oportunidade, é que jamais nós devemos, como cristãos,
então esperar em homens, ou esperar em nós mesmos, ou esperar na capacitação humana. Mas a nossa fé e o cristianismo, ele está enraizado nessa verdade, ele está enraizado na graça, ele está enraizado no poder de Deus, ele está enraizado na fé no Senhor, ele está enraizado, assentado, não é? Construído sobre a certeza, sobre o fundamento, né, melhor dizendo, da ação de Deus, de que Deus é que está nos sustentando, de que Deus é que está nos mantendo, de que se não for o Senhor, não há nada, não há absolutamente nada, né? Então, a nossa ação sempre será, meus irmãos, na nação. Esse é um ponto que eu quero enfatizar, que eu quero que os irmãos guardem isso no seu coração. Sempre será no sentido de que nós devemos ter na nossa mente que não são os nossos recursos, não é a nossa capacidade, mas é do Senhor. Todas as vezes que os homens tentaram, sem o Senhor fazer alguma coisa, tentaram se salvar, ou tentaram melhorar-se, né? Ou melhorar o ambiente em volta de si, eles trouxeram calamidade. Gênesis 3, sereis como Deus. Ali a autonomia humana é exatamente isso, é exatamente o oposto da fé cristã, é o oposto da religião que vem do próprio Deus, do ensino que vem do próprio Deus, de que é o do Senhor, de Jonas 2, de que do Senhor vem a salvação. Gênesis 3, o início, né? Quando Eva, ela olha para a serpente, ela ouve a serpente, ela olha para a árvore, ela vê que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, boa para dar entendimento. Quando ela aceita aquela insinuação da serpente que diz sereis como Deus, ali ela está contrariando Jonas 2, ali ela está contrariando Gênesis 3,15, ali ela está esperando em si mesma, esperando na potência humana, acreditando que na autonomia, que na libertação de Deus ela vai encontrar melhora, e esse pensamento vai repassar-se a toda a humanidade, porque a loucura do pecado é exatamente essa. E todos os homens, no seu pecado, eles acreditam que podem se salvar, eles acreditam que podem melhorar, eles acreditam que podem fazer coisas independente de Deus, sem a necessidade de Deus. É uma completa loucura, é uma completa autoconfiança, é uma completa, enfim, dependência e confiança na própria força, no próprio ser, no próprio homem. Aí está a raiz de todo o problema, aí está a grande questão. Então nós temos como que duas cosmovisões em que se olha para o mundo e se diz assim: esse mundo é para a glória de Deus, esse mundo é criação de Deus e tudo em volta vem de Deus. Ou uma outra cosmovisão louca que diz: não, isso aqui tudo nós fizemos com o nosso braço, né? E nós podemos fazer mais, e nós podemos melhorar, portanto nós podemos agir pela nossa força, pela nossa capacidade. É não dar glória a Deus, é não ver a ação de Deus, é não ver a manifestação de Deus. Irmãos, enquanto que a Bíblia toda fala de Deus, Deus Criador, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Salmo 19, Deus Provedor, aliás, ainda no Criador, provedor, vamos seguir essa sequência, Salmo 114, Deus Criador e provedor também, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, mas Deus também Redentor, está mostrado aí por vários e vários salmos, na verdade todo o salmo aponta para a redenção. Gênesis 3,15, Deus que vai, enfim, levar o seu povo para a glória, Jesus que morreu na cruz, Jesus que breve voltará, Deus operando através dele, tudo é Deus, Criador, provedor, Redentor. Então a mensagem do Evangelho, irmãos, a mensagem da palavra de Deus a exortação bíblica é: olhem para Deus em Cristo e sereis salvos. Do Senhor vem a salvação, esperem nele, busquem a ele, creiam nele, alimentem-se da sua palavra, busquem ao Senhor e sereis salvos. Mas a mensagem dos homens ímpios, da queda de Satanás e do homens em queda é: sereis como Deus e podereis então fazer as coisas pelos vossos próprios recursos. Observe então que essa é a questão fundamental. Essa questão é então teológica, envolve Deus, envolve adoração, envolve a quem adoramos, em quem confiamos, para quem vivemos. Essa é a questão que vai fazer a grande diferença da atuação da igreja e da atuação dos homens ímpios
neste mundo. Porque quando a palavra de Deus diz também aqui no versículo 15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa semente da mulher eleita, piedosa, que vem por Cristo Jesus, afinal, está sendo mantida pelo Senhor. E essa semente, ela é obra da graça. Essa igreja, esses eleitos, tudo isso, meus irmãos, eles são fruto de Deus em Cristo Jesus. E Deus está operando, e Deus está fazendo isso no final das contas, e não é um homem. A igreja, portanto, quando ela olha para o mundo em volta, ela tem que ter essa cosmovisão, essa visão do mundo. Ela tem que ver no seguinte: a graça de Deus na criação, na provisão, na redenção, e o pecado humano. O pecado humano, como ação humana, como aquilo que traz morte, destruição, ira, inferno, perdição. Dos homens vem a condenação, dos homens vem a perdição. A igreja tem que olhar para o mundo assim. A igreja tem que atuar assim, tendo esta base de que a sua força, de que a sua atuação, de que a sua missão está assentada sobre o Senhor e sobre a sua graça, sobre a sua obra, sobre o seu poder. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus, não do homem, para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais essa verdade e que nós possamos viver cada vez mais, meus irmãos amados, esta realidade, que a salvação vem tão somente do Senhor. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça cada vez mais nessa verdade. Ó Senhor, obrigado, porque podemos estudar pouco esse assunto tão precioso, tão fundamental, de que só o Senhor salva. Abençoa-nos, opera em nós cada vez mais a Tua graça, converta todos que estão nos ouvindo, santifica os Teus servos e opera através de nós cada vez mais para que, por nós, Senhor, o Evangelho e a graça de Deus opere em muitas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre em Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estejam em oração com as suas famílias. Ainda não podemos nos reunir na semana, mas eu estou deixando exatamente esse estudo bíblico como um estudo para os seus cultos domésticos, para as suas orações com a sua família, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Tenham uma boa noite, irmãos. Até logo.